Olá, pessoal. Eu sou a professora Giovana Lepori. Eu sou professora, tecnóloga em radiologia, especialista em tomografia computadorizada e medicina nuclear, e recebi esse convite do meu colega e professor Rodrigo Lima, do Universo da Radiologia, para falar com vocês sobre a medicina nuclear. E através da Aprimorrad, cursos de aprimoramento, eu aceitei esse convite com todo prazer. Nessa aula, nós vamos falar da medicina nuclear e, mais especificamente, da diferença entre duas modalidades, que é a modalidade SPECT e a modalidade PET. Então, acompanhe esse vídeo, caso você não entenda a diferença ou se confunda com a diferença dessas duas modalidades, que são modalidades da medicina nuclear, mas elas têm um papel e um meio de execução bem diferentes. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto da medicina nuclear, não se esquece de se inscrever no canal do YouTube do Universo da Radiologia, de seguir o Universo da Radiologia lá no Instagram e de seguir a Aprimorrad cursos de aprimoramento também. Agora, vamos lá para a aula. Antes da gente falar sobre as diferenças do SPECT e do PET, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as diferenças entre as imagens médicas. Quando a gente faz um curso de imaginologia, de técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, biomedicina, seja lá qual for o curso, um curso que fale sobre métodos de diagnóstico por imagem, a gente vai estudar diversos métodos e cada método vai ter uma função apropriada. A gente pode fazer, por exemplo, como eu vou mostrar aqui para vocês, imagens da região do crânio, só que utilizando diferentes métodos, a gente tem diferentes visões, diferentes pontos de vista. Então, cada método serve para uma determinada finalidade. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses 4 métodos que eu separei para vocês. Esse primeiro que vocês estão enxergando é uma radiografia do crânio. Então, é um raio-x do crânio. Sempre quando a gente faz um raio-x, a gente tem uma imagem parecida como essa. É uma imagem onde a gente tem uma sobreposição de estruturas, como se fosse uma foto. Então, é uma imagem, a gente tem o crânio do paciente e a gente faz uma imagem de todo esse crânio. O que a gente tem como resultado, que a gente tem na nossa radiografia, é a soma de todo esse crânio. Ao lado, vocês vão enxergar essa outra imagem, que também é do crânio, as 4 serão do crânio, só que agora a gente tem uma imagem em corte. É uma imagem de um exame que se chama tomografia computadorizada. E esse é um corte axial no crânio de um paciente. Reparem só, a tomografia computadorizada é um método que utiliza a radiação X para fazer as suas imagens, só que ela utiliza essa mesma radiação X de um jeito diferente. Então, o crânio do paciente ele se mostra de outro jeito. A gente tem uma outra visualização do crânio desse paciente, aqui no caso em cortes. A terceira imagem é uma imagem também em cortes. Então, a gente tem uma fatia do crânio do paciente, só que essa é uma imagem de ressonância magnética. É uma imagem onde a gente não utiliza a radiação X, nós vamos utilizar a radiofrequência com auxílio de um grande campo magnético para gerar imagens do crânio. E reparem, é uma imagem do crânio, é uma imagem de fatia, é uma fatia, como a tomografia computadorizada, só que aqui agora a gente enxerga outras estruturas. Então, é
devido a uma interação diferente que a gente tem com os tecidos quando a gente usa X, quando a gente utiliza radiofrequência e campo magnético. A quarta modalidade, que é a que mais me interessa aqui nessa aula, é a modalidade aqui da medicina nuclear, é uma cintilografia. Então, medicina nuclear. Agora, a gente também tem imagem do crânio, a gente também tem imagem em cortes, só que agora com uma outra finalidade, com um outro propósito. Então, é isso que eu quero mostrar, isso que eu quero começar introduzindo a aula para vocês. Não existe um método melhor do que o outro. Existe um método melhor do que o outro para determinado diagnóstico, para determinado propósito. Então, todos os métodos de diagnóstico por imagem, eles são válidos, eles têm os seus propósitos, e nós aqui vamos estudar esse método, que é o método da medicina nuclear, que a princípio apresenta uma imagem bem diferente. Será que podemos dizer uma imagem feia, uma imagem pobre em aspectos anatômicos? A gente vai descobrir aí no decorrer desse vídeo por que isso acontece. Será que é uma imagem de PET, de SPECT, de cintilografia simples? Então, a gente vai descobrir aqui no decorrer desse vídeo como que funciona essa imagem de medicina nuclear. Então, mais uma vez, as 4 imagens para que vocês possam comparar. Todas as imagens do crânio, todas as imagens da região da cabeça, só que 4 modalidades diferentes. Vamos falar da medicina nuclear. E a medicina nuclear, como vocês já devem ter reparado aqui nessa imagem, ela não é uma modalidade com riqueza anatômica. Ela é uma modalidade da imagem, é um método diagnóstico por imagem que vai estudar o funcionamento. A gente fala que ela vai mostrar o estado fisiológico das partes do nosso corpo. Então, ela vai mostrar como o nosso corpo está funcionando, se o nosso corpo está funcionando. E aí ela funciona, a medicina nuclear, através da administração de material radioativo dentro do corpo do paciente. Esse material radioativo, ele vai até o órgão de interesse e emite a radiação. Como assim? Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente vai fazer um exame aqui do miocárdio, um exame do coração. Então, foi administrado uma substância radioativa que tem afinidade pelo coração. A gente chama de radiofármaco. Então, foi administrado um radiofármaco, nesse caso na veia do paciente. Dependendo do exame, pode ser uma administração de radiofármaco por via oral, por via inalatória, nesse caso aqui, então um exame do coração, e foi administrado um radiofármaco através da veia do paciente. Esse radiofármaco, como eu disse, é um material radioativo, é o material radioativo que, no caso, se chama tecnécio 99 metistável, junto com uma substância que tem afinidade pelo coração, que aqui no caso é o sextamib. Então, foi administrado na veia do paciente o tecnécio mais o sextamib, e esse tecnécio mais sextamib circulou por todo o sistema cardiovascular do paciente, circulou pelo corpo do paciente inteiro, mas o sextamib fez com que ele se fixasse em maior quantidade no miocárdio, fez com que ele se fixasse no coração. E aí,
Depois, então, que o radiofármaco é administrado, depois que é esperado um tempo para ele chegar até o coração, a gente leva o paciente para um equipamento e aí a gente adquire as imagens que o corpo do paciente emite. Então, essa já é uma diferença aí da medicina nuclear para os outros exames. Aqui na medicina nuclear, é o paciente que vai emitir a radiação. No caso desse exame, no caso do radiofármaco tecnésio com cestamib, vai ter a emissão de raios gama, detectados por uma gama câmara, para gerar uma imagem na tela lá do nosso monitor. Então, a grande área da medicina nuclear, ela é basicamente assim: administração de radiofármaco e coleta das imagens. Ela se baseia principalmente nesse princípio. E aí, dentro desse princípio, a gente tem algumas aplicações, algumas modalidades da medicina nuclear. 3 grandes modalidades. Então, dentro do setor medicina nuclear, nós podemos realizar as cintilografias, que são os exames de medicina nuclear. Então, são exames para diagnóstico, são exames que estão buscando alguma coisa. E aqui, nessa modalidade de exames, a gente pode falar que entra aí o nosso SPECT e o nosso PET. Então, são 2 modalidades aí de exame. Dentro da medicina nuclear, a gente tem as cirurgias radioguiadas. A cirurgia com linfonodo sentinela é muito falada, é muito conhecida. Então, é administrado um radiofármaco para acompanhar um linfonodo, para acompanhar uma célula tumoral no momento de uma cirurgia ou biópsia. Então, é uma modalidade da medicina nuclear, e aí vai utilizar um outro equipamento que se chama Gamma Probe. E uma terceira vertente aí da medicina nuclear é a terapia. Então, utilizam-se esses radiofármacos, esses materiais radioativos administrados dentro do paciente para fazer um tratamento, para fazer uma terapia. Pode ser uma terapia com finalidade curativa, pode ser uma terapia paliativa para minimizar sintomas, tá? Uma terapia curativa bem famosa é a iodoterapia. Hoje aqui, nesse vídeo, nós vamos focar especificamente em 2 modalidades de diagnóstico da medicina nuclear, que é a modalidade SPECT e a modalidade PET. Depois, deixem no comentário desses vídeos, se vocês tiverem interesse em saber mais e saber sobre cirurgia radioguiada, saber sobre terapias com radioisótopos ou outro assunto da medicina nuclear. Hoje, nós conversaremos sobre o SPECT e o PET. Logo aqui de cara, eu já coloquei para vocês os equipamentos que vão fazer o exame. Aqui são 2 equipamentos da Philips, mas existem outras produtoras de equipamentos. Escolhi 2 da Philips, que são os que eu tenho mais familiaridade. Então, esse daqui é um equipamento de SPECT. A gente fala que é um equipamento de 2 cabeças. Então, isso aqui é uma cabeça do aparelho. E aqui embaixo a gente tem outra cabeça do aparelho. E essas cabeças, elas conseguem girar em torno do paciente. Esse equipamento aqui, ele se chama Gamma Câmara. Então, ele vai detectar a radiação que o paciente vai emitir, que é essa tal de radiação gama. Daí vem o nome Gamma Câmara. Então, esse equipamento que faz o exame SPECT detecta a radiação
gama. Do outro lado, a gente tem um equipamento também da Philips, mas ele é um equipamento de PET-CT. Então, é um exame de medicina nuclear, é um PET, mais uma tomografia computadorizada. Depois a gente vai ver que eles fundem esses dois exames. E aí, agora, esse equipamento, ele não mais vai detectar radiação gama. Ele vai detectar a emissão de pósitrons. O radiofármaco que a gente vai administrar no paciente, ele vai emitir pósitrons. E esse equipamento vai detectar esses pósitrons. Então, tá aí o motivo dessas duas modalidades, tanto o SPECT quanto o PET, serem modalidades que estão dentro da grande vertente medicina nuclear. Então, são duas modalidades onde o radiofármaco é administrado no paciente e o equipamento vai detectar essa radiação. Na modalidade SPECT, a gente tem a detecção de radiação gama. Na modalidade PET, a gente tem a detecção da emissão de pósitrons. Outro motivo que pode gerar confusão entre essas duas modalidades é que as duas geram imagens em cortes. Que tipo de cortes? Cortes axiais, cortes sagitais, cortes coronais. Nas duas, a gente tem a capacidade de gerar cortes. E nas duas, a gente tem capacidade de fundir as imagens com a tomografia computadorizada. Então, de juntar, de fundir imagens de SPECT ou de PET junto com a tomografia computadorizada. Sendo que no PET isso acontece praticamente sempre. Não existe fazer PET sem fazer a tomografia computadorizada para um fim diagnóstico. E no SPECT não é tão comum, mas pode também ser acoplado a uma tomografia computadorizada, tá? E aí, para isso acontecer, a gente precisa de equipamentos específicos que fazem ao mesmo tempo, para o paciente não se mexer, tanto a modalidade da medicina nuclear quanto a modalidade da tomografia. Diferenças entre as duas. Então, eu listei aqui, ó. A gente tem aqui o lado do PET e esse lado aqui, o lado do SPECT. Então, o PET é uma imagem mais cara, é uma imagem que tem um custo mais elevado. Por outro lado, ao contrário do PET, o SPECT vai ter um custo menor. Então, é uma imagem mais barata, é um exame mais barato. Para fazer PET, a gente precisa de um radioisótopo emissor de pósitron, que normalmente é o flúor 18, e aí a gente precisa de todas as qualificações, todas as especificidades para produzir o flúor 18, e para fazer uma imagem SPECT, a gente precisa de radioisótopos emissores de gama. E aí a gente tem o tecnésio, o iodo 123 e outros. O PET proporciona um contraste melhor e uma resolução espacial melhor. E o SPECT, por outro lado, fornece contraste e resolução espacial piores quando comparados um com o outro, tá? Então, PET mais caro e uma imagem melhor, SPECT mais barato e uma imagem um pouco pior. Desculpa. PET feito com radioisótopos emissores de pósitrons e SPECT feitos com radioisótopos emissores de radiação gama. Vamos falar do SPECT, então, primeiro e olhar umas imagens. Então, eu vou mostrar uma imagem clássica para vocês de SPECT, que é um SPECT de perfusão
do miocárdio. Então, é um exame onde a gente vai ter a possibilidade de avaliar se esse coração está sendo perfundido, se está chegando sangue nesse coração. E faremos isso com a modalidade SPECT, ou seja, a gente vai fazer essas imagens do coração em cortes, tá? Olha aqui as imagens de uma cintilografia de perfusão do miocárdio, feita com tecnésio 99 metastável e o Cestamib. Reparem que a gente tem imagens em cortes desse coração. E são imagens que a gente compara uma situação do coração em estresse e uma situação do coração em repouso. E essas imagens são sempre comparadas, a de cima com a de baixo, tá? Reparem também que a gente tem 3 tipos de cortes, e aí os cortes não têm aqueles nomes clássicos, axial, coronal, sagital. Aqui no miocárdio, a gente vai fazer cortes que a gente chama do eixo curto do coração, que é como vocês viram aqui nessa imagem anterior. A gente está cortando o coração desse jeito, tá vendo aqui, ó, o círculo que o coração forma? É esse mesmo círculo que a gente está vendo. A gente fala que são imagens do eixo curto do coração. E essas imagens aqui são imagens do eixo longo do coração. A gente fala que é uma imagem do eixo longo vertical e do eixo longo horizontal do coração. Como foi adquirida essa imagem? A administração de radiofármaco do paciente esperou um tempo para o radiofármaco chegar até o coração e depois fez a imagem naquela gama câmara. E aí, como é um miocárdio, tem o a mais de se fazer essa imagem com o paciente em repouso e depois de repetir a imagem com o paciente sob estresse, normalmente correndo na esteira ou um estresse farmacológico aí que foi causado por algum medicamento. E aí administra o radiofármaco durante esse batimento mais rápido do coração. Para a gente não ficar só no coração, trouxe uma imagem aqui para vocês de perfusão também, só que agora é cerebral, feito com o radiofármaco tecnésio 99 metastável e com o fármaco agora que precisa ter afinidade pelo cérebro. Então ele chama ECD. Do coração chamava MIB e agora do cérebro chama ECD. E aqui a gente tem os cortes clássicos. Desculpa mais uma vez. Então, corte axial, corte sagital e corte coronal. Foi adquirido da mesma forma. Então, o tecnésio 99M com o ECD foram administrados na veia do paciente. E aí, esperou o tempo para esse radiofármaco chegar até o cérebro do paciente e foram adquiridas as imagens normais. Reparem que quando a gente tem imagens normais, a gente tem os dois hemisférios, hemisfério direito e esquerdo do nosso encéfalo, praticamente pintados do mesmo jeito. Onde a gente tem uma cor mais viva, a gente fala uma cor mais quente, a gente tem bastante atividade cerebral. Onde a gente tem uma cor mais fria, a gente tem menos atividade cerebral. E aí o médico sabe qual é o normal, então onde tem que ter mais atividade, onde tem que ter menos atividade. E normalmente os dois lados eles são muito parecidos, hemisfério direito e esquerdo muito parecidos. Acho que eu trouxe uma imagem com patologia. Então, aqui é um paciente que tem uma doença de Alzheimer. E aí, repara que os dois hemisférios cerebrais dele não são mais tão iguais assim. A gente tem um hemisfério mais quente, outro hemisfério mais frio. E é esse tipo de diagnóstico que o SPECT
vai fazer. Então, é esse tipo de diagnóstico que essa modalidade da medicina nuclear vai fazer, tá? Vamos olhar agora para o PET. Então, só para lembrar, o PET agora é feito com esse outro tipo de equipamento, tá? E vai detectar a emissão de pósitrons. Como eu disse para vocês, o PET ele é normalmente acoplado a um equipamento de tomografia computadorizada. Então, é realizado o PET, que significa tomografia por emissão de pósitron, mais uma tomografia computadorizada com raio-x normal. Ao mesmo tempo, para o paciente não se mexer, ou melhor, se mexer o menos possível. Então, aqui tá o exemplo do equipamento, então, que vai adquirir a imagem do PET e a imagem do CT. Então, aqui, ó, repara que o equipamento, ó, ele tem duas partes, uma aqui na frente e outra ali atrás, tá? O PET, essa tomografia por emissão de pósitron, o que ela tem de tão especial que faz dela uma tecnologia tão cara e faz dela um exame com melhor resolução espacial? O SPECT, que adquiria raios gama, era assim, ó. O coração, o cérebro do paciente emitia radiação e o detector da gama-câmera detectava essa radiação, que é essa radiação gama que era emitida. No PET, não. No PET, a gente precisa ter a emissão de um pósitron de coincidência. Precisa acontecer uma aniquilação desse pósitron. A gente não vai entrar muito na física, mas só para vocês entenderem por que que a imagem é melhor. Então, a gente vai fazer a emissão de uma. O paciente vai emitir o pósitron do mesmo jeito que ele emite a radiação gama, do mesmo jeito que o radiofármaco dele emite. E aí, esse pósitron ele sofre um processo de aniquilação, e essa aniquilação tem que gerar dois fótons. E esses fótons, eles têm que bater nos detectores do aparelho em um tempo de coincidência. Eles têm que bater praticamente ao mesmo tempo, em um ângulo de 180 graus. Então, os fótons do PET, a gente pode dizer que eles são mais selecionados. E por isso gera uma imagem melhor. Tem um videozinho rápido para eu tentar mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar aqui, ó, passar esse videozinho para a gente entender como funciona o PET. Então, administrou o radiofármaco. Esse radiofármaco, ele espalhou pelo paciente, normalmente é o flúor, espalhou pelo corpo do paciente e ele vai ter afinidade por alguns órgãos que são do interesse, foi o radiofármaco escolhido. No caso do flúor, tem por grandes atividades, por exemplo, por tumores. E aí, quando esse radiofármaco ele está lá dentro do tumor, ele vai emitir o pósitron, que vai se aniquilar e ser detectado. Então, o flúor emite o pósitron, ele se aniquila, ó, e vai um para cada lado. E aí o equipamento detecta esses fótons que foram esses fótons que foram gerados através do processo de aniquilação. E aí a gente tem a imagem do PET. Então é mais a gente não vai a gente não entrou nos detalhes superfísicos desse assunto, mas se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí nos comentários, vou responder todas as dúvidas de vocês. Se quiserem também que eu aprofunde esse assunto, escreve aí nos comentários. Então, é só uma pincelada para vocês entenderem que não é a radiação gama simples, lá igual do SPECT, que o corpo emite, ele detecta e pronto. Por isso que a imagem aqui tem uma resolução espacial melhor.
Olha só a imagem, então, do nosso PET-CT. De novo, imagem do nosso PET-CT. Reparem que são duas imagens, a princípio separadas. Então, foi adquirido primeiro a imagem do PET e, posteriormente, a imagem da tomografia. São cortes coronais, então as duas imagens são realizadas com os mesmos cortes, tá? Do mesmo paciente. E depois, essas imagens, ó, elas são fundidas. Essas imagens, elas são unidas em uma única imagem. Então, imagens separadas e, posteriormente, as imagens unidas, as imagens fundidas. E aqui a gente vê uma lesão no intestino do paciente, tá? Alguns lugares são clássicos de absorção de mostrar que tem o material radioativo, como por exemplo aqui a bexiga do paciente, tá? Então a bexiga, os rins drenam e a bexiga normalmente mostra. E onde não é normal, aí que os médicos eles vão investigar. Então, nesse caso, foi administrado o flúor, que percorreu o corpo do paciente inteiro. E olha só, ele consegue destacar com perfeição funcional e anatômica, devido à tomografia, o local onde a gente tem o problema. Uma outra imagem, então, de novo, uma imagem de PET-CT. Então, uma imagem da medicina nuclear e uma imagem da tomografia separadas. É um corte axial da região do tórax do paciente. Então, aqui o paciente está deitado em decúbito dorsal, barriga para cima. A gente tem, então, aqui a parte anterior, a parte da frente do paciente. Aqui atrás, a parte posterior. Então, esses aqui são os pulmões. Esses aqui são os pulmões do paciente. E aí, quando a gente funde as duas imagens, a imagem do PET e do CT, a gente consegue ver que a gente tem uma lesão aqui nesse pulmão, tá? Então, é assim que funciona o PET-CT. E aí, o PET-CT, a gente falou que tem melhor qualidade de imagem, e eu mostrei para vocês, devido à emissão de pósitrons, à aniquilação, a ter que reconhecer os fótons a 180 graus, e os radioisótopos utilizados para o PET precisam ser esses emissores de pósitrons. E aí a gente tem radioisótopos bem diferentes dos que a gente usa normalmente nas cintilografias, nos SPECTs. Eu coloquei aqui alguns: carbono, nitrogênio, oxigênio, o flúor, o gálio, o rubídio. E aí eu coloquei para vocês observarem a meia-vida desses materiais. Então, o carbono que pode ser usado no PET tem uma meia-vida física de só 20 minutos, o nitrogênio de só 9, o oxigênio de só 2 minutos, o flúor, que é o mais utilizado, uma meia-vida de quase 2 horas, um pouco menos de 2 horas, o gálio de 68 minutos e o rubídio de 1 minuto. Então, a gente precisa que esses materiais radioativos eles sejam produzidos na própria clínica de diagnóstico por imagem, no próprio hospital, no próprio serviço que tem o PET. E é isso também que torna a modalidade mais cara. Então, galho e rubídio, por exemplo, são produzidos em geradores. Então, o IPEM produz um pouco, importa um pouco desses geradores e manda os geradores para a clínica. Ok, no momento de fazer o exame, esses geradores são eluídos e a gente consegue fazer o exame. Os outros, carbono, nitrogênio, oxigênio e o flúor, que é o mais utilizado no formato lá de FDG com a glicose, ele é produzido
em um aparelho que se chama ciclotron. É um acelerador, é uma espécie de acelerador de partículas. Uma espécie não, é um acelerador de partículas, só que do tipo ciclotron. E aí o hospital, a clínica precisa ter esse equipamento para conseguir produzir esse radioisótopo a tempo de fazer o exame. Então aqui tem uma imagem não, uma foto de um ciclotron, como ele é, mais ou menos, para vocês entenderem como é o tamanho. Então, o serviço ele precisa estar preparado para receber esse ciclotron e para produzir esse material lá no próprio setor de diagnóstico por imagem. E aí a gente tem no Brasil inteiro 11 lugares que produzem esse ciclo. Lembrando que não precisa estar dentro do local, mas precisa estar próximo ao local, que é para dar tempo do transporte, né? Vocês viram lá os tempos de meia-vida. Coloquei aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz em abril desse ano. E aí, quais são os lugares que possuem radioisótopos produzidos nos ciclotrons? Tá? Então, são esses aqui os lugares onde a gente tem a produção. Aqui eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo. Aqui a produção é feita lá no Hospital das Clínicas da USP. Tá? Se vocês levar, aqui são os estados, né, onde a gente tem a produção. Se vocês levarem isso lá para o mapa do Brasil, vocês vão ver que a gente não tem, por exemplo, a produção deles ainda na região norte. Tá? Então fica difícil ter um equipamento, difícil ter um exame de PET-CT na região norte sem ter um ciclotron lá próximo. Tá? Como eu disse, aqui só para registrar, para eu não esquecer de falar, caso eu não tivesse falado, são aqueles os radioisótopos que podem ser usados no PET, são emissores de pósitrons, mas o que a gente mais tem é o flúor 18 associado ao FDG, porque ele consegue fazer imagem do corpo inteiro, por exemplo, para a procura de metástases, para uma investigação tumoral, para procurar se o tumor ele se espalhou pelo corpo. Então, é o exame mais conhecido quando a gente fala em PET-CT. Bom, pessoal, não quero me alongar muito nesse vídeo, mas meu objetivo aqui, espero que eu tenha cumprido, foi mostrar para vocês as diferenças entre duas modalidades da medicina nuclear, o SPECT e o PET. Se tiverem mais dúvidas, mais curiosidades, se quiserem saber mais sobre a medicina nuclear ou se ficou dúvidas sobre esse próprio vídeo, pode escrever na caixa de comentários que eu terei prazer de responder para vocês. É um assunto que me agrada muito. Também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Rodrigo Lima e o Universo da Radiologia por proporcionar esses vídeos de forma gratuita para vocês. Eu espero que vocês aproveitem esses vídeos, que vocês aproveitem o conteúdo do Universo da Radiologia. Não esqueçam de se inscrever no canal deles no YouTube, de segui-los no Instagram. E também gostaria de agradecer a Aprimorad, curso de aprimoramento, que foi através dela que eu conheci o professor Rodrigo Lima e ela que me deu a oportunidade para estar fazendo esse vídeo para vocês. Bom, pessoal, era isso. Espero que estejam todos bem. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Terei prazer em respondê-los. Tchau, tchau para vocês. Um beijo.